Tudo bem? Então, eu montei esse vídeo, eu tô passando para vocês, tá bom? Semana que vem eu faço da semana 2, na outra da 3, na outra da 4, combinado assim? Então vamos lá. Essa semana a gente vai trabalhar a questão de distância entre dois pontos e ponto médio em um segmento de reta. Essa parte que envolve geometria analítica. Geometria analítica, o criador dela, na verdade, foi René Descartes. Ele conseguiu trabalhar as coordenadas geográficas junto com a álgebra. E aí ele começou trabalhando aí o plano cartesiano. E a partir daí ele foi desenvolvendo tudo, certo? Então, e aí eu vou começar então com o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Então ele falou assim que o plano cartesiano é um método que são dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano em comum. Então o que acontece? É que imagina que você tem aqui um plano total dele. Ele falou que são dois eixos perpendiculares. Então você tem duas retas que se cruzam em um ponto e formam entre eles aqui quatro ângulos retos, quatro ângulos medindo 90 graus cada um. Então isso são duas retas perpendiculares, certo? O que acontece? Essa reta do eixo do x, a horizontal, é chamada de eixo das abscissas. O eixo do y, a vertical, é o eixo das ordenadas, certo? E aí, quando aconteceu isso, a gente dividiu esse plano em quatro quadrantes, quatro divisões dele. No primeiro quadrante, os valores do x são maiores que zero, o do y também são maiores que zero. Então, é tudo positivo. No segundo quadrante, os valores do x são negativos, menores que zero, e os valores do y são positivos, maior que zero. No terceiro quadrante, os valores de x são negativos, menores que zero, e os valores de y também são negativos, menores que zero. No quarto quadrante, os valores de x são positivos, eles são maiores que zero, e os valores de y são negativos, eles são menores que zero, certo? É muito fácil isso, não tem muito segredo. Então, olha lá, só para a gente lembrar que esse aqui vocês sabem, né? Para a gente representar os pontos A, que x vale 4, y vale 7. Então, ó, x vale 4, y vale 7. Olha lá, ele se cruzou aqui nesse ponto. Tá vendo? A mesma unidade. Ponto B, x vale 8. Cadê o 8? Tá aqui. Y vale menos 9. Olha lá, menos 9 lá embaixo, ó. Quer dizer que eles se cruzam nesse ponto aqui, ó. Ponto B. Ponto C, x vale menos 2, y vale 2 aqui, ó. Ponto C. Ponto D, x vale menos 5, tá aqui. E y vale menos 4, aqui, olha lá o ponto D, certo? Ponto E, x vale 5, aqui, e o ponto E, e o y vale 3, olha lá o 3. Então, eles cruzaram aqui nesse ponto. É muito fácil, e não tão fácil que nem cobraram no PET. Mas eu resolvi colocar para que vocês, porque é a continuidade da matéria, tudo bem? E aí vem então a distância entre dois pontos. Gente, distância entre dois pontos, o que acontece? Você tem plano cartesiano, e repara que aqui é o primeiro quadrante, porque tanto x quanto y está maior que zero, então, primeiro quadrante. Eu quero saber a distância do ponto A até o ponto B, certo? Então, isso aqui não é um triângulo retângulo? No triângulo retângulo, o ângulo reto está aqui, o lado oposto a ele é o que a gente chama de hipotenusa e esse lado aqui, mas esses são os catetos. E aí a gente joga no teorema de Pitágoras, que fala o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse lado é a distância de AB. Esse aqui é essa distância que é xb menos xa. Aqui, YB menos YA. Então tá, então jogou lá, ó. Distância de AB ao quadrado é igual a xb menos xa ao quadrado mais YB menos Y ao quadrado, que é igual. Distância é igual a raiz quadrada de xb menos x ao quadrado mais YB menos Y ao quadrado. Então aí tá a fórmula. Essa é a fórmula do cálculo da distância entre dois pontos, tá? Vou dar continuidade. Então, o exemplo que apareceu lá foi esse, ó. Determine a distância entre os pontos A, 4 e 2 e B, 1 e menos 2, tá? O que eu fiz aqui? Eu coloquei a fórmula, porque o resto já tá lá no PET seu. O que acontece? A fórmula é essa: distância é igual xb menos raiz quadrada de xb menos x ao quadrado mais yb menos y ao quadrado. Tá, então aqui tá a fórmula, tá bom? Aqui tem a distância. Tá, então, só que aqui a gente fala xb menos a, mas o cara me pôs xa menos xb. Não tem problema, porque está elevado ao quadrado. Aí a ordem não vai alterar em nada. Agora, se não tivesse,
Aí esse eu não podia pôr, certo? Então ficou 4 menos 1 ao quadrado mais 2 menos 2 ao quadrado, tá? Então isso aqui vai ficar que jeito? Ó, 4 menos 1, 3 ao quadrado, mais, ó, 2 menos vezes menos, mais 2 mais 2, 4 ao quadrado. Então aqui vai ficar 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Então raiz quadrada de 9 mais 16 vezes quadrado de 25, que é igual a 5. Então a distância é 5 unidades. Tá bem fácil, né? Olha esse segundo exemplo que tá aí, ó. Calcule o valor da coordenada x para que a distância entre os pontos A, x10 e B, menos 3 e 2, seja igual a 10, tá? Então tá bom, pegou lá a fórmula, raiz quadrada de xb menos xa, né? A distância é igual a essa. Então tá aqui, ó, raiz quadrada de xb, ó, x menos 3 ao quadrado mais 10 menos 2 ao quadrado é igual a 10, aquela distância que foi dada. Veio, fez, tá, x menos, né? Aí o que acontece? Vê que tá aqui, eu não posso tirar de nada, porque tá dentro da raiz quadrada. Então tem que tirar da raiz. Então o que acontece? Você leva os dois membros ao quadrado, lá, ó. Tá vendo? Todos os dois elevados ao quadrado, aí você tira aqui da raiz. O que ficou? Ó, menos vezes menos dá mais, né? Então vai ficar x mais 3 ao quadrado, mais 10 menos 2 ao quadrado, dá 8 ao quadrado. Isso aqui é o quadrado da soma. Aí você vai fazer x, quadrado do primeiro, x vezes x ao quadrado, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, 2 vezes x, 2x vezes 3, mais 6x, mais 3 vezes 3, 9, mais 8 vezes 8, 64, que é igual a 10 vezes 10, 100, certo? Aí é como se você tivesse passado sempre o primeiro membro com o sinal trocado, ia ficar assim, x ao quadrado mais 6x mais 9 mais 64, 73, 73 menos 100, menos 27. Isso aqui é uma equação de segundo grau, tá? Se é uma equação de segundo grau, então eu vou trabalhar o quê? Vou ter que achar o valor do delta, que é b ao quadrado menos quadrado. Nessa equação o a vale 1, o b vale 6, o c menos 27. Então, pegamos, ó, a fórmula é b ao quadrado menos 4ac. 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 27. Fica 36 mais 108, então delta é 144. Beleza. Mas vamos jogar aqui, nesse ponto aqui. X, ó, aí vem a fórmula, menos b mais ou menos 6 quadrado de delta sobre 2a. Tá, menos b, porque aqui é positivo, mais vezes menos 6, mais ou menos 6 quadrado de 144, dividido por 2 vezes 1. Fica menos 6, mais ou menos 6 quadrado de 144 é 12, dividido por 2. Então a gente faz, aí tá os dois valores, que quando nós fizemos, ó, menos 6 mais 12, 6 dividido por 2, 3, tá aqui. Menos 6, menos 12, menos 18, dividido por 2, menos 9. Eu não risquei, mas tem uma resposta só. Não é distância, não é, né? Então, é aqui, esse valor aqui, o x nosso, ele pode... Não, desculpa, aqui é os dois valores mesmo. Ele pode valer 3 e menos 9, são os dois valores que ele pode valer, certo? Porque a distância foi dada que é 10, tá bom? Bom, aí a atividade 1 do PET que pediu para fazer é para você achar a distância entre os pontos aí, ó, na letra A, entre menos 2 e 4, e 7 e 4, você vai jogando a fórmula, raiz quadrada de A, xb menos xa ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado, certo? Tanto na letra A, quanto na letra B, quanto na C, quanto na D, beleza? É só isso a atividade 1, muito fácil, né? Vamos pegar o outro aqui. Aí vem agora o ponto médio de um segmento de reta. O que é ponto médio? Ponto médio é o ponto que divide o segmento ao meio, certinho. Então as coordenadas, na verdade, você vai fazer uma média aritmética das coordenadas. Você vai pegar, ó, aqui o valor de xa e xb. Né? Nesse ponto aqui tem o xa, aqui tem o xb. Quer saber qual é a coordenada do xa? Você faz xa mais xb dividido por 2. Pronto. Quer saber do y? Do YA mais YB você vai achar dividido por 2, aí você acha o YM. Então, isso é, aqui está as fórmulas para você achar os valores do XM e do YM, tá? Então, vamos pegar o exemplo, olha que facinho. Seja M o ponto médio do segmento AB. Conhecendo as coordenadas A, menos 4 e 2, determina as coordenadas do ponto B. Beleza. Ó, XM é XA mais XB dividido por 2, certo? XM é 3, aquele aqui, que é igual a XA menos 1 mais XB dividido por 2. É multiplica invertido.
Ó, é como se tivesse um aqui de baixo. 1 vezes menos 1 vezes mais x, fica menos 1 mais xb, que é igual 3 vezes 2, 6. Esse menos 1 você passa para lá, xb é igual a 6 mais 1, xb é igual a 7. ym é ya mais yb dividido por 2. Ym é menos 4, que é igual a 2, que é o ya, mais yb dividido por 2. Multiplica invertido de novo. Ó, aqui é 1 vezes 2 mais yb é 2 mais yb, que é igual a menos 4 vezes 2, menos 8. Aí você passa esse mais 2 para cá, ele vem com sinal negativo. Então, yb é igual a menos 8, menos 2, yb é igual a menos 10. Fácil, né? XM é isso, ponto médio. Depois, dados, aqui é a atividade 2, olha. É você jogar na fórmula, xm é igual a xa mais xb dividido por 2, ym é igual a y mais yb dividido por 2, resolver isso aí. Só. Bem fácil, né? Depois a atividade 3 foi dada assim, ó. A distância entre os pontos A, menos 2 e y, e B, 6 e 7 é igual, é 10. O valor de y é? Então, joga na fórmula. Presta atenção, porque agora foi dada a distância e pediu para você achar o valor do y, né, do ponto B. Então, você vai jogar na fórmula e vai resolver. Tem igual aquele exemplo que eu passei para vocês aí, que eu já te expliquei, que eu expliquei para vocês. Depois aqui, pediu para você achar o perímetro do triângulo ABC. Essa aqui é um pouquinho trabalhosa, mas é muito fácil. O que é perímetro? Perímetro não é a soma dos lados do triângulo? Quer dizer, olha, você tem que achar a distância entre a distância entre AB, a distância entre BC, a distância entre AC. Então, de cara, você vai ter que achar a distância de cada um deles. Tá, no que você achou a distância entre eles, o que você faz? Você pega essas distâncias e soma. Pronto, tá pronto o exercício. Muito fácil, não é verdade? Bom, depois aqui, ó, essa aqui é muito legal também, porque aí é bem lógico. E que vai, ó, fala o seguinte: uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com nome de letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Todos os quarteirões são quadrados, com as mesmas medidas, e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Desconsidere a largura das ruas. Opa, isso é importante. Olha, a família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a rua E. Rua 6, está aqui, mas ele está localizado entre a rua 6 e a rua E, quer dizer que ele está nesse ponto aqui, concorda? Tá. Depois falou o seguinte, o consultório do pai na rua 2 com a rua E. Ó, rua 2 com a rua E. Tá aqui o consultório do pai. Fechou? Tá. E a escola das crianças na rua 4 com a rua A. Rua 4, aqui, com a rua A, lá em cima. Ela tá aqui. Se você unir, ó, esse ponto com esse aqui, você vai ter um triângulo. O detalhe é que não pode andar aqui na inclinada. É só na horizontal e na vertical. Então, por exemplo, se ela tá aqui, né? Um tá aqui, o outro tá aqui, o outro tá aqui, quais são onde que vai montar essa casa, onde que eles vão fazer? Então, presta atenção na distância que eles vão percorrer. É bem facinho isso aqui, tá bom? Depois, atividade 6, ó. Sejam A1 e 1, B5, 7 pontos do plano cartesiano. As coordenadas do ponto médio do segmento AB. Então, você vai jogar xm é igual a xa mais xb dividido por 2, ym é igual a ya mais yb dividido por 2. Pronto, número 6. E aí a 7, que também é super fácil, porque olha, foi dado um plano cartesiano. Nesse plano cartesiano você tem um retângulo ABCD, que está desenhado no plano cartesiano, pediu o perímetro desse retângulo. O que é perímetro? Soma dos lados desse retângulo. Quer dizer que você vai descobrir quanto que mede esse lado, quanto mede esse, quanto mede esse, quanto mede esse. E aí você soma tudo. Fechou. Aí aqui então tá a matéria dessa semana. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais tarde.